eu acho curioso essa questão, né, desse próprio questionamento do é possível aprender aos 40? A pessoa nem pergunta assim, ó, quais seriam algumas dificuldades que eu talvez pudesse enfrentar pela minha idade. Não, a pessoa questiona se é possível, se ela vai aprender, até porque ela já está no estágio da vida que ela quer algo certeiro, ela não quer mais perder tempo, ficar se aventurando em algo que talvez não dê certo, né? E por aí é muito compreensível ter esse pensamento, já que, com certeza, em algum momento, ou alguns aqui de vocês conheçam pessoas que já tenham tentado e não tenham conseguido. Então, a pessoa se questiona, mas por que eu vou lá perder tempo, esforço, dinheiro, energia, enfim, todos os aspectos que tiverem envolvidos, dependendo, né, nesse processo, abrir mão de certas coisas, lazer, momentos de estar com a família, para ela se dedicando para algo que depois pode não dar certo. E se a idade fosse empecilho, então para que eu vou tentar, né? Se porventura existe algo aqui no cognitivo que impeça, eu já preciso saber para nem ficar me iludindo, mas não. A boa notícia é que aos 40 não há essa limitação, até porque como as pessoas iriam perder a habilidade, né, de aprender só por causa de um número ali da idade, aprender idiomas é inato ao ser humano. O nosso cérebro vem programado para aprender idiomas e se desenvolver nas línguas que ele estiver exposto. Mesmo na idade adulta, a questão de ouvir muito a língua para assimilar como aquele som é produzido e saber onde é o ponto de articulação, porque a criança também fala errado, né? Ela não começa falando tudo perfeitamente. Então, isso prova que é o mesmo processo, é o mesmo caminho. A pessoa escuta, ela tenta repetir, ela fala errado, ela não consegue ainda entender exatamente como produzir aquele som, ela fala aga para dizer água, ômbios para dizer ônibus, mânica, falta coordenação de máquina, mânica para dizer máquina, e a mesma coisa no inglês, né? Alguns sons ali que a gente acaba adaptando para ficar mais parecido com o nosso, né? Thank you. E aí com o tempo vai descobrindo e assimilando melhor como produzir cada som. E aos 40 anos, as pessoas, muitas vezes, fazendo faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, fazendo pesquisas, então, isso tudo comprova que a pessoa não fica, vamos dizer assim, a pessoa vai perder a sua inteligência, ficar menos inteligente à medida que os anos foram passando. Às vezes as pessoas pensam isso porque elas faz muito tempo já que eu não estudo, faz anos que eu concluí a minha faculdade, eu só estudei na época de escola. Mas absolutamente todas as habilidades só requerem prática. Assim como quem começa a aprender um instrumento pela primeira vez na vida é algo totalmente novo, que ela nunca fez antes. Quando for tirar a carteira de motorista, muitas pessoas tiram, né, depois de uma certa idade e aprendem a dirigir, dirigem aí por tudo. Então, não existe essa limitação. Outro caso é quando começa um emprego novo. Nós estamos constantemente, né? Às vezes trocando de trabalho, de empresa, e chega lá é tudo diferente, uma nova sistemática de trabalho, e nós precisamos assimilar e aprender tudo do zero. É um lugar praticamente onde tudo é preciso aprender, a rotina, os processos, como lidar, e a idade jamais seria um empecilho para isso. Falando sobre essa questão de idade, eu tenho o meu próprio caso para mencionar, em que eu comecei a estudar inglês aos 16 anos. Né? Não era criança, mas ainda adolescente, jovem, né? Que com muito tempo disponível. Uma das diferenças entre começar mais novo ou depois na idade adulta é a questão da disponibilidade de tempo. Mas o que comprova que não é nem idade e nem necessariamente o tempo que vai definir se nós vamos aprender ou não, é que aos 16 anos, com praticamente o dia todo para me dedicar ao inglês, e era o que eu fazia, nem assim eu tinha conseguido ficar fluente. E eu que tinha pressa em aprender, porque eu queria aprender vários outros idiomas, porque o meu objetivo era ser comissária internacional, viajar pelo mundo. Eu achava que se eu soubesse o maior número de palavras e fosse na aula para conhecer as regras, né, como combinar essas palavras, eu iria aprender
muito rápido. Depende só de mim. Eu achava assim, só dependia de mim eu enfiar aqui todo o inglês dentro da minha cabeça. Mas, mesmo uma cabeça, né, jovem de 16 anos, que não tinha todos os problemas que uma pessoa de 40 anos, pura ilusão. Porque quando se fala de aprender uma língua, tem um jeito certo e natural de aprender. E eu estava fazendo o processo ao contrário, invertido, né? O idioma deve ser adquirido de forma natural através da exposição, e eu estava lá fazendo algo totalmente diferente. Então, na verdade, não é o que eu aprendo depois dos 40, é como se faz para aprender o inglês em qualquer idade. Como se aprende o inglês? Como se aprende um idioma? Qual é a forma certa de praticar para ter os resultados, já que tem tantos casos de insucesso, né, com esse idioma? Com relação à idade, também não significa que começar aos 40 ou retomar aos 40, para quem já estudou, né, antigamente, em outras épocas, tem gente que estudou na adolescência, aí depois parou, ficou muito tempo sem estudar, porque foi fazer a faculdade, tem muitos relatos assim. E aí pensa, bom, agora eu já enferrujei, eu já esqueci, será que tem como eu recuperar e me desenvolver a partir de agora? Sim, isso não significa que vai ser mais difícil, porque agora você tem mais de 30, mais de 40, mais de 50. Não significa que vai demorar mais, que a sua idade vai acabar fazendo com que você demore mais. Isso também não é verdade. Não significa que vai, né, aprender menos. Não, eu vou ir até um certo limite com essa idade que eu tenho. Depois disso, não tem como, fluência nem pensar. Não, outro mito, outro grande engano, né? Ou que pensar que vai ter mais dificuldade com a pronúncia. Não, agora com a pronúncia vai ser mais complicado. Mentira também, o que precisa é só ter as orientações certas. Com os materiais que realmente funcionam, né? Que nós vimos já que preencher lacuninha, se funcionasse, estava todo mundo fluente aí fazendo Duolingo, fazendo cursinhos, estudando com gramáticas, né? Você tem que saber exatamente o que você precisa fazer com foco em cada uma das habilidades. No momento que você tem essa clareza, você vai ter a mesma facilidade que uma criança de aprender. A mesma facilidade que uma criança. Já perceberam que a criança tem uma... As pessoas falam com ela muitas vezes com uma linguagem mais facilitada? Né, falam mais devagar, né, repetem, né, o nenê quer não sei o que lá, e fala, repete e mostra. Então, a criança está toda dentro de um contexto em que, através da forma como ela escuta e das coisas que ela vê, ela vai conseguindo associar. No momento que nós trazemos isso para a nossa aprendizagem do inglês, independente da idade, a mesma coisa acontece. Querem ver? Oi, gente, eu me chamo Janice, estou agora passando na Austrália, em Sydney, que vocês acabaram de ver aqui a praia de Bondi. Quando estava perto de eu vir viajar, eu vim para visitar meus filhos que moram aqui. Eu estava bem preocupada, porque eu nunca tinha estudado inglês, não conhecia nada da língua, estava meio apavorada, como é que eu vou para outro país sem falar nada de inglês? E aí uma conhecida me indicou o curso da Renata, que eu fiz um pouco mais de 3 meses, e foi muito útil, muito importante para mim. E consegui me deslocar, pegar ônibus, pegar trem, fazer compras, ler as placas, me localizar, perguntar alguma coisa para alguém quando eu precisava. Então assim, ó, me sinto bem motivada a continuar estudando, acho que vale muito a pena. E o que eu queria dizer para vocês é isso, que não deixem de insistir. Eu tenho já 57 anos, não tinha nunca estudado inglês, e esse pouquinho tempo que eu fiz, posso dizer para vocês assim que me ajudou muito. Eu só tenho que agradecer a Renata e desejar para vocês que sigam em frente, porque vale muito a pena. Obrigada, beijão para todos. Vejam que legal, com 57 anos, quase 60, né, anos de idade, e ela nunca tinha estudado inglês antes, então seria como um desafio, né? Aprender em poucos meses, porque ela já estava com a viagem marcada para visitar os filhos. Algumas pessoas querem aprender o inglês para isso, para viajar, visitar os filhos e não se sentir perdidos, deslocados, dependendo deles para tudo, né? Não ter essa liberdade. E ela se surpreendeu com os próprios resultados dela. E o que resultou? Mais motivação para continuar.
Então, é isso que a gente precisa, é foco, motivação, ver resultado. Isso motiva e mostra que idade é só um número, que não representa nada, né, quando se fala em aprender idiomas. Tem o caso também do Edson, né, que nas próprias palavras dele, ele disse que está vivendo um sonho com o inglês aos 48 anos de idade, que já tinha estudado, né, anteriormente, ficou muito tempo sem praticar, nunca tinha atingido o nível que ele gostaria. E agora, conseguindo entender, ver filmes, séries, usufruir do inglês. Hi folks, my name is Edson Marchiori. I'm 48 years old. I live in Campo Largo, Paraná. I'm a professional physical educator. So my experience with English correctly is wonderful, because before I couldn't understand anything. I couldn't listen to music, I couldn't watch a movie. It's very difficult, but now the Renata Valim method, I can do everything. I watch the movie no subtitle, I listen to music, I just study English in 2 months. And I study English a longer time ago, 15 years. I live a dream. So, if you ask me, do you think it is worth it? Yes, it is worth it. And the Renata Valim method, it has made my life easier. And I'm learning, getting better and better. I'm so happy. Renata Valim, thank you very much, and we are in this together. Olha que legal, a pessoa está feliz, né, com o seu resultado, dizer que a vida agora está muito mais fácil, porque não saber inglês, principalmente dependendo da área em que a gente atua ou dos objetivos que a gente tem, é muito complicado. E aí você vê que existe uma possibilidade que a idade não impossibilita, 48 anos, quase 50 anos, e aqui falando com toda essa desenvoltura, né, isso é muito legal. E tem também o caso da Núbia, que é a minha aluna de inglês, espanhol, francês, né? Ela fez o francês, depois ela foi retomar o inglês dela, que ela tinha começado lá na adolescência, agora está também fazendo o espanhol, então ela já está aprendendo a terceira língua estrangeira dela. E olha só. Hi, my name is Núbia. I'm a student of the Renata Valim's English course. I'm 56 years old. I'm a psychologist. I was born in Rio de Janeiro, but since 2001 I live in Niterói with my family, my husband, my daughter and my son. I had already studied English when I was a teenager, but when I entered to the university I stopped because I didn't have any time to continue my studies. Years later I found Renata, and I had a great experience in French with an effective learning method. Salut Renata, ça va? Aujourd'hui, je parle français et anglais. Merci beaucoup. So, I decided to return my English studies because I wanted to remember, learn new words and expressions, to be able to understand when I watch films, series, stories, without reading the subtitles. And it's happening now because I can understand more and more, and I can see the evolution of my classmates. I'm so happy. So let's go. And thank you very much. Veja um sorrisão, uma felicidade. Né? Quase 60 anos também, ela gravou esse vídeo no início desse ano, agora ela fez aniversário recentemente, já está com 57 anos também, e né, 57 anos também, que eu digo a mesma idade que a Janice enviou o vídeo dela, e aprendendo 3 idiomas, né? Por que eu digo aprendendo? Já está fluente, né, em alguns idiomas, aprendendo, começando com outros, como espanhol, que agora ela está recém-iniciando, mas uma língua, como nós temos que estar sempre em constante contato, nós estamos constantemente aprendendo, então é como se quem fala mais de uma língua estrangeira acaba estudando 2 línguas ao mesmo tempo, ou se você vai aprender uma terceira, as 3 ao mesmo tempo, porque tem que estar em contato com elas, né? Então isso é muito legal, a pessoa
realizar os sonhos, as metas, os objetivos e saber que a idade não vai te impedir.